estamos estudando a lição 13 da Revista dos Jovens. O título da lição é Fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Tema trimestre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Glórias a Deus. Então, falaremos de mais um tema referente, à doutrina bíblica e algo que as pessoas tentam evitar falar, pensar e até criam teorias, dizendo que não existe, por exemplo, o inferno. Muitos dizem que não, o inferno é aqui. E acredita até que morreu, acabou. Mas a palavra de Deus nos revela algo diferente. Nos mostra que da mesma forma que há a recompensa eterna, a vida eterna, há também a morte eterna ou o sofrimento eterno. A partir da criação também somos eternos, ou seja, então após esta vida teremos a eternidade, sendo que carecemos de escolher onde haveremos de passar a eternidade, ao lado de Deus ou longe da presença de Deus, que é a segunda morte ou o castigo eterno. O texto principal diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Resumo da lição: o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. Deus é justo, e da mesma maneira que há a recompensa, a vida eterna que Jesus nos deu gratuitamente, haverá o castigo eterno para aqueles que recusaram o sacrifício de Cristo e rejeitaram o perdão de Deus, decidiram viver uma vida longe de Deus, também viverão uma eternidade longe de Deus. E o destino é terrível, como diz aqui no Apocalipse 21, 8. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, onde até o inferno, que hoje é o estado intermediário daquele que morre sem Cristo, será lançado no lago de fogo e enxofre. O objetivo desta lição é compreender o que é a morte eterna e explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. O texto bíblico se encontra em Mateus 25, 29 a 34 e o versículo 46. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Não sai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A introdução diz: estudamos a respeito dos fundamentos da fé cristã. Vimos argumentos que alguns críticos do cristianismo utilizam para tentar desacreditar a fé. Nesta lição, trataremos sobre a realidade do sofrimento eterno e veremos, a partir das afirmações bíblicas, o destino dos ímpios. Então, durante todo o trimestre, a gente tem estudado algumas doutrinas bíblicas que fazem parte do fundamento da nossa fé, e vimos também algumas teorias dos críticos, querendo combater, querendo negar. Mas, crendo ou não crendo, a realidade é que um dia todos vão prestar conta diante de Deus. E nesta prestação de conta é exatamente o destino que escolheu. Então, se decidiu, como já citamos, viver sem Deus durante sua vida toda, continuará nessa condição que é a segunda morte, é estar separado de Deus eternamente. Ou se decidiu aceitar o perdão que Deus deu ali na cruz para nós, crer que aquele sacrifício foi eficaz para lavar as nossas manchas, nossos pecados, nos arrependemos, aceitamos a Cristo como Senhor, vivemos na sua direção, também viveremos eternamente com Ele. O próprio Jesus disse que aquele que me negar aqui na terra será negado também no céu. O primeiro tópico vai falar então sobre a morte eterna. O primeiro subtópico, castigo infindável. Alguns creem, quando Deus julgar, por isso ali prestar conta diante de Deus, os ímpios então iriam se extinguir, ou seja, como se fosse um fogo que consumisse e acabou, e se extinguiria ali a existência. Mas a Bíblia mostra diferente. A Bíblia nos mostra que o castigo é eterno, equiparado à recompensa. Recompensa eterna, castigo eterno. Então, essa doutrina de que será aniquilado no julgamento não é bíblica.
mas a Bíblia diz que perdurará eternamente essa segunda morte. A respeito da morte eterna, cremos naquilo que Jesus afirmou em Mateus 25:46, a respeito do castigo dos ímpios. Irão estes para o tormento eterno. Então, tormento eterno, e não aniquilação, mas o justo para a vida eterna. Jesus declarou que os ímpios, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, vão enfrentar o tormento eterno. O destino dos incrédulos é somente um, a condenação eterna no inferno. Este lugar de tormento e sofrimento é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41, que é o lago de fogo e enxofre, que até o inferno, que hoje é esse lugar intermediário, será lançado lá. Não se deixe enganar, o lugar destinado à alma dos ímpios e de todos que rejeitaram o plano de Deus para a salvação chama-se inferno, que significa lugar inferior. Eu teria falado sobre o lugar intermediário, por quê? Porque a partir que o homem morre, a Bíblia diz que já segue seu juízo, ou seja, ou ele já se encontra no paraíso, dependendo da sua decisão, dependendo da escolha que seu livre-arbítrio fez de se arrepender e receber o perdão de Deus, ou já se encontra no lugar de tormento. Jesus contou a história do rico de Lázaro. O rico morreu e já quando ele abre os olhos, já a sua consciência se vê ali no lugar de tormento. E quando ele olha, ele vê Lázaro ao lado de Abraão, no seio de Abraão, ou seja, no paraíso. Isso também desfaz uma outra doutrina errada, que é o sono da alma, que acredita que a pessoa pode morrer, ela fica dormindo. Não, a consciência já fica ligada ou no paraíso, ou no seio de Abraão, ou no lugar de tormento. Então, após a morte, segue-se o juízo, e não tem mais jeitinho, Não tem vela, não tem mais nada que possa tirar a pessoa do estado que ela escolheu. E o pior, Outra doutrina errada, que não existe, é o chamado purgatório, Então, a Bíblia nos revela com clareza, a gente não precisa ficar como um cego tateando, a gente já conhece toda a revelação de Deus a respeito desse tema. Segundo subtópico, o destino dos ímpios. Jesus não deixou dúvidas a respeito da recompensa e do destino dos crentes fiéis e dos ímpios. Os crentes fiéis ouvirão: vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Já os ímpios que não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram o plano divino da salvação, ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Cremos que o perverso sofrerá eternamente e ficará fora da Nova Jerusalém. Nossas atitudes e escolhas no presente vão determinar o nosso destino. Por isso, seja sábio e faça as escolhas certas de acordo com as palavras de Deus. Esse texto também, a gente interpreta ele no contexto do julgamento das nações. A gente sabe que aqui é após a tribulação, quando Jesus vai separar ali as nações. Mas o destino é igual, Tanto daqueles que morreram com Cristo, antes do arrebatamento, por exemplo, e que serão arrebatados estarão também nas nações celestiais. E como já falamos, os ímpios, desde já, ao morrerem, já se encontram no lugar de tormento e após, o julgamento, ainda eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não era para o ser humano, mas o ser humano decide optar por uma vida sem Deus, como já citamos, e passará também uma eternidade sem Deus. Deus é justo, terceiro subtópico. O que a maioria das pessoas deseja receber depois da morte é uma vida no céu em paz e sem sofrimento. Tal desejo é válido? Sim. A vida eterna no céu é uma dádiva que somente os que creem no sacrifício de Cristo e recebem perdão dos pecados podem desfrutar. A existência eterna está condicionada à fé em Jesus Cristo. Deus ama o pecador, mas Ele é justo e dará a cada um a recompensa certa. Salmo 7, versículo 11 a 13. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse desejo de todo mundo quer ir para o céu, A gente vê que quando alguém morre, diz que Deus põe em um bom lugar. Mas esse bom lugar é condicional, depende das suas escolhas em vida. Pois após a morte só segue seu juízo, ou seja, a justiça de Deus é aplicada. Ou a pessoa vai ao encontro do seu mestre, do seu Senhor, daquele que ele creu, como o próprio Jesus disse, que a vida eterna é isto, crer no Filho de Deus. Então, creu, copiou, entendeu o plano de Deus ali para a sua vida, aceitou o perdão gratuito que Deus nos deu na cruz, morrendo por nós, aleluia. Então esse realmente vai estar no bom lugar, que ele optou em vida. E o segundo tópico, o juízo divino para os ímpios. Primeiro subtópico, o Deus que nos livra da corrupção.
A morte eterna é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. Já a vida eterna, à luz da Bíblia, é a nova vida que os crentes de Jesus passam a ter após sua conversão genuína. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4. Já adentramos a vida eterna a partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós morremos, fomos sepultados com ele e ressuscitaremos com ele. E ainda receberemos a regeneração do nosso corpo. Nosso corpo corruptível, mortal, será transformado para poder morar no céu. O homem natural é um ser biológico, entretanto, o novo homem nascido de Deus é um ser espiritual, uma nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram e tudo se perdoa. Então somos nova criatura. Pedro diz que os que são salvos são participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 3,4. O Deus que nos ama e nos livrou da corrupção deste mundo preparou um lugar especial e uma recompensa para nós, caso permaneçamos fiéis até o fim. Então somos agentes livres, escolhemos onde queremos passar a eternidade. E Deus nos deu um escape, uma saída, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não que Deus tem prazer em nos condenar, mas nós mesmos já estávamos condenados, como diz em João capítulo 3. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque antes disso, antes de crer, já estávamos em condenação, destinado à morte física e à morte espiritual. É a separação eterna do homem em relação a Deus. Uma eternidade sem Deus, que é o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre, que foi preparado, a princípio, para o diabo e seus anjos. Segundo o sofrimento dos ímpios. O Salmo 1 afirma que os ímpios não subsistirão ao juízo. Versículo 5. O salmista, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, descreve os pecadores sob 3 quadros horríveis. A. São como uma moinha lançada para longe por forças que não conseguem ver. B. Serão condenados na presença de Deus no dia do juízo. Versículo 5. E C. Perecerão eternamente. Versículo 6. Esses textos nos mostram que não podemos ter dúvida em relação ao castigo e recompensa dos ímpios no dia do juízo. Como crentes, temos que evangelizar e pregar a palavra de Deus, mas não podemos esquecer de que a salvação é somente por meio da fé na obra de salvação realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Onde vamos passar a eternidade é uma escolha nossa. A perdição dos ímpios se deve ao fato que eles fizeram escolhas erradas e decidiram duvidar de Deus e da sua palavra. As pessoas preferem o pecado, preferem acreditar em suas ideologias, acreditar em doutrinas de homens e continuar vivendo da mesma forma. A gente tem vivido em uma época que a pregação do Evangelho é rotulada como um discurso de ódio. Falar do pecado é um discurso de ódio, mas Deus, Ele quer que nós anunciemos, toquemos a buzina em Sião, alertamos os moradores da terra para que eles não vão para esse caminho, que eles não vão parar na condenação eterna, na segunda morte, na separação de Deus eternamente. A nossa escolha em vida é o que vai nos direcionar na eternidade. Não por nosso mérito, não é nós que somos merecedores de passar a eternidade com Deus, mas Jesus morreu por nós. Sua morte não foi em vão, ele não era apenas um mártir, ele estava fazendo uma missão, tomou sobre si as nossas dores, nossos pecados e sofreu o castigo de morte para nos livrar da condenação eterna e do salário do pecado. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a nossa parte é só aceitar, escolher, crer e viver para Deus, viver com Cristo nesta realidade, pois na próxima continuaremos, aleluia, eternamente com Ele. Ele mesmo prometeu e disse que ia para o Pai e voltaria para nos levar, para que estejamos com Ele onde Ele estiver. Louvado seja o Senhor. Então os ímpios fizeram escolhas erradas e decidiram duvidar de Deus e de sua palavra. Algumas pessoas afirmam que a perdição eterna não é consistente com o fato de que Deus é amor. Eles, porém, desprezam o fato de que Ele é amor, mas também é justo. Outra doutrina errada que alguns creem é no universalismo, ou seja, acreditar que um dia Deus vai salvar todo mundo. Deus é tão bom que alguns extremos acreditam que até o diabo vai ser salvo. Ele é amor, mas Ele é justiça. Seu filho não morreu em vão. Aleluia. E Ele não pode passar a mão na cabeça do pecador, na hora do juízo. Hoje nós temos a oportunidade de nos arrepender. Enquanto temos fôlego de vida, nós temos a oportunidade de voltar ao Senhor, aleluia, de estar em comunhão com Ele,
com nossos pecados apagados e sendo nova criatura e aguardando a eternidade com Deus. No Antigo Testamento, a ideia de que toda alma que pecar, esta morrerá, é bem evidente. Ezequiel 18:20. Logo, a decisão de pecar é tão somente do homem, e a recompensa pelo seu erro é tão somente de Deus. Então, o homem escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe. Depende do que ele plantou, ele vai colher. É a lei da semeadura. Então, ele escolhe pecar. Também não cremos no determinismo, no calvinismo, que diz que uns já nasceram salvos, outros nasceram já condenados. Não. Cremos no que nós temos o livre-arbítrio. É claro que está deturpado por causa da queda, mas o Espírito Santo ele vem reacender quando ouvimos a palavra. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas mesmo assim, alguns ainda resistem à graça e não querem. Sente ali que Deus está chamando, mas acaba optando pelo pecado. E essa escolha tem uma consequência terrível. Terceiro subtópico, a punição divina. É uma penalidade divina. Nos escritos de Paulo é a consequência do pecado, Romanos 6:23. Essa expressão rabínica significa perdição eterna deve ser compreendida juntamente com as passagens nas quais Jesus fala sobre fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. Assim como o castigo eterno que é colocado em contraste com a vida eterna, Mateus 25:46, o estado final do ímpio é descrito como a morte, punição e perdição. Do ponto de vista da Bíblia, a morte eterna é algo que deve ser vista com temor e horror. A morte física é a separação da alma do corpo, parte material da parte material. Se sai a alma e o espírito do corpo, o corpo volta ao pó. E a morte eterna é a separação eterna do homem e Deus. Então, vai viver separado de Deus, vai viver longe de todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Disse: eu não turvo o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Então, se o homem não quer Deus aqui, também não terá na eternidade. Deus é bom, sim, Deus é amor, mas é justiça. Qual juiz agiria corretamente se um filho cometesse um crime e na hora do julgamento, por ser seu filho, ele absolvesse? Simplesmente por ser seu filho. Não, ele tem que ser justo. Ele tem que aplicar a justiça. E além de ser justo, o amor dele foi provado quando ele mandou Jesus para pagar o nosso preço, para pagar o nosso castigo, a condenação que sofreríamos no juízo. Jesus pagou. Hoje, só cremos nisso, aleluia, ouvir a voz do Espírito Santo e se arrepender dos pecados. Em relação à morte eterna, é importante lembrar que o lago de fogo, como destino dos perdidos, é um lugar, não um estado. Então não é algo que é passageiro. É um lugar que vai ser lançado para lá e não volta. Não existe purgatório, vai lá purgar um pouquinho os pecados e depois vai ser encaminhado para o céu. Não existe, é um lugar. Como o céu é um lugar e não um mero estado mental. Na Escritura Sagrada, essa verdade é indicada pelas palavras Hades, Mateus 11:23, 18, Lucas 10:15, 16:23, Apocalipse 1:18 e 20:13-14. E Guiena, Mateus 5:22, 29-30, 10:28 e Tiago 3:6. Lugar de tormento. A condição de miséria descritivo é indicada pelos termos usados para relatar o sofrimento. Fogo eterno, Mateus 25:41, onde não lhes morre o verme, nem um pouco se apaga. Marcos 9:44. Lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse 21:8. O poço do abismo, Apocalipse 9:2. Um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 8:12. Fogo inextinguível, Lucas 3:17. Fornalha acesa, Mateus 3:42. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Apocalipse 14:11. Então, toda a descrição é algo terrível, algo de sofrimento, tormento e, pior, é eterno. Então, que aposta que as pessoas estão fazendo, vivendo uma vida longe de Deus, no pecado, querendo sombra de Deus, desacredita, pisa no sangue de Cristo derramado na cruz. Então, que escolha terrível que essas pessoas estão fazendo. Que aposta, E um dia vão ter que pagar para ver, ou melhor, um dia verão o que estão pagando hoje. E a consequência não é boa, E Deus é tão bom que está nos oferecendo viver eternamente com Ele. Ele nos criou para isso, para vivermos, aleluia, eternamente em harmonia e na presença dEle. Quando caiu, Ele providenciou uma solução. Jesus, a semente da mulher, morrendo em nosso lugar.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem rejeita o presente e o dom gratuito. Alguns dizem que o que é de graça as pessoas não valorizam. Isso é de graça, mas não custou de graça. Para nós é dado gratuitamente, mas custou um alto preço. Fomos comprados por um alto preço pelo sangue de Cristo. Essas expressões foram ditas pelo próprio Cristo. Então, se alguém pensa que é apenas uma interpretação, o próprio Jesus falou, e demonstrando de forma metafórica quão terrível é aquele lugar. Então, expressões ditas pelo próprio Cristo que revelou tudo o que precisamos saber a respeito desse lugar de retribuição. Nós temos, em final, deixar claro que não é um lugar que Deus está fazendo maldade com o homem, é um lugar de retribuição. O homem está colhendo o que ele plantou, ou seja, o resultado de suas escolhas. Concluindo, Jesus disse, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Esse versículo mostra uma verdade sobre o alcance da salvação em Cristo Jesus e da perdição eterna para aqueles que rejeitam o amor de Deus e seu plano salvífico. Onde você vai passar a eternidade? Glórias a Deus. Então responda aí no seu coração. Creio que você que está assistindo essa aula é porque já optou por Jesus. Louvado seja Deus. E Ele graciosamente nos aceitou, Ele que nos faz povo seu, ovelhas do seu rebanho. A próxima lição é fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Quase uma continuação desse tema. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus. Obrigado, Senhor, por tão, aleluia, grande sacrifício que o Senhor fez por nós, tomando o nosso pecado, as nossas feridas, Pai, e sofrendo a condenação que era para nós na cruz. Obrigado pela vida eterna, obrigado por nós crermos, Senhor, por ter ouvido a voz do Teu Espírito, aleluia, e nos rendido a Ti. Louvado seja o seu santo nome. Deus, desperta essas pessoas que a passos largos, Pai, caminham por inferno. Deus Santo, Teu Espírito continua insistindo, tenha misericórdia. Pai, que as vidas possam ouvir, Pai, aleluia, o Teu chamado, o Teu apelo, aleluia, o chamado de amor. Deus Santo, Pai, que possam rejeitar o pecado, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Desperta cada jovem, livra desse mal eterno, Pai, e dá a vida eterna para cada um, Pai, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.